Cumprimento os deputados Luiz Carlos Mota e Juscelino Rezende, em nome deles, a todos os outros deputados componentes dessa comissão. Minha senhora, meus senhores, como conhecido de todos, as questões relacionadas ao trânsito ocupam extraordinária importância em nosso cotidiano. Importância por incidir diretamente sobre o bem mais precioso da atualidade, que é o tempo. Importância decorrente do poder que o trânsito possui em alterar o meio que vivemos, incidindo diretamente no planejamento e desenvolvimento urbano. Importância por representar o exercício dos direitos fundamentais à liberdade e à mobilidade, concretizados, no caso do Brasil, pela garantia constitucional do direito de ir e vir. Importância porque o trânsito é pressuposto de organização social, de qualidade de vida, aquela que desfrutamos ou não. Importância quando associamos que o trânsito é fator da própria dignidade da pessoa humana, quando entendemos que a integridade física é componente dela. E o mais importante nesse rol de tamanhas importâncias, o trânsito é elemento essencial, primordial, indissociável do mais fundamental de todos os direitos, que é o direito à vida. Apesar dessa imensurável importância, ainda se apresentam no mundo inteiro, incluindo-se o Brasil, índices alarmantes de vítimas fatais e de sequelados que têm desafiado todos os esforços já empreendidos em infraestrutura viária, regulação, fiscalização e ações educativas. E, nesse sentido, e enquanto perdurarem esses absurdos números, nunca se faz excessivo deixar de recordar que os acidentes de trânsito são a principal causa de mortandade na faixa de 15 a 29 anos. São a segunda causa na faixa de 5 a 14 anos e a terceira causa de mortalidade na faixa de 30 a 44 anos. E outro dado extremamente eloquente, além desses, e essencial para encararmos o trânsito com a importância e a urgência de uma guerra, é que ostentamos o inglório lugar quinto em acidentes de trânsito, conforme a aferição feita no universo de 178 países, segundo estimativas e estatísticas da própria Organização Mundial de Saúde, com dados coletados em 2017. Ou seja, bem ou mal, em conflito ou não, economicamente mais fortes ou não, politicamente instáveis ou não, maiores ou menores, vizinhos nossos ou não, nós temos 175 países que foram mais hábeis do que nós em prevenir acidentes e em preservar a vida de seus cidadãos. E mais, todos os países da América considerada latina estão com números melhores que nossos. Nos ganham, triste e vergonhosamente, de lavagem, uma verdadeira goleada no quesito salvar vidas. E isso não pode ser esquecido, omitido ou mascarado. Com um importantíssimo detalhe a ser ressalvado. Esses países latino-americanos, que estão melhores do que nós, caminham para tornar suas legislações mais rígidas. E nós, com índices e números de terra arrasada, estamos aqui discutindo sobre se devemos ou não abrandar a legislação que temos, o que, por si só, nos parece extremamente contraditório. Ter a noção exata do que temos, o que somos e aonde estamos é fundamental para entender que só existe possibilidade de revertermos esses índices e números se conjugarmos existência de leis rigorosas, exercício de fiscalização eficaz e uma implementação de educação para o trânsito de forma contínua, perene, intermitente. Não existe, senhores, no mundo inteiro, receita de resolução do problema de sinistralidade no trânsito que não contemple esses três elementos essenciais. Ainda que haja variações mínimas em sua aplicação, uma coisa é absolutamente certa: sem esforço legal, sem fiscalização e sem educação, os números de sinistros continuarão crescentes na mesma proporção que crescentes são os números de veículos, de condutores, de pedestres, de motociclistas, de ciclistas, de vias, etc., etc. e tal.
E diante do fato de que discutimos uma mudança nesse Código, mediante o projeto de lei e análise, não podemos deixar de lembrar que estamos exatamente no ano em que o Código de Trânsito Brasileiro ocupa 22 anos de entrada no ordenamento jurídico pátrio e de 21 anos de efetividade, dado o período de vacatio legis entre 97 e 98. E falando nele, temos que reconhecer que foi no bojo desse código que se observaram os muitos avanços acontecidos na estruturação dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, na repartição de competências e responsabilidades, na consolidação de institutos jurídicos e das normas que decorreram desse código, a exemplo da Lei Seca, que é um verdadeiro divisor de águas na sinistralidade brasileira, nos avanços acontecidos junto ao próprio tecido social, ainda que notório, e do muito que ainda temos a caminhar. Cumpre-nos reconhecer que uma eventual readequação do Código, passado esses 21 anos, seria realmente necessária. Não a negamos, e isso é compreensível, até porque situações se modificaram ao longo do tempo, necessitando de ajustes e de uma melhor contextualização. Mas diferimos terminantemente que os pontos sobre os quais seria necessária essa revisão sejam os contidos no projeto de lei em questão. Pauto-me, então, no tema específico de redução de acidentes, até porque os demais serão tratados em audiências supervenientes. E eu vou enumerar em 3 pontos claros, exemplificativos, acerca dos equívocos cometidos pelo projeto de lei. Primeiro ponto, será que a revisão que o nosso Código necessita é o de incluir, mas o de atenuar a conduta dos pais que não usam os dispositivos de segurança e assentos de elevação conhecidos nacionalmente como cadeirinhas, no sentido de impor-lhes tão somente uma breve advertência pela irresponsabilidade inominável que cometem os pais perante seres indefesos que estão sob sua guarda e tutela? E eu poderia até argumentar juridicamente que pais possuem o dever em vigilando, cabendo-lhes, portanto, o dever de vigiar e prezar pela vida de sua integridade física de sua prole. Só isso, no nosso entender, já seria claro e suficiente para desarrimar a modificação legal pretendida quanto a tal aspecto. Mas me resumo a perguntar aos senhores, diante do que temos no trânsito brasileiro, dos números de mortalidade, é disso que precisamos? Segundo ponto, será que a revisão do Código, que o Código necessita, é a de aumentar a pontuação de 20 para 40 pontos, que, diga-se de passagem, zera em 1 ano? E quem é esse condutor que em 1 ano consegue acumular uma quantidade imensa de pontos e que passará impune 1 ano após o ano, zerando sempre e cometendo desatino após um desatino no trânsito? Senhores, vamos raciocinar pelos números. 40 pontos, se dividirmos pelo número máximo que uma infração pode ter, que é o de 7, estaríamos dando uma licença para que em 1 ano esse infrator cometa 5 infrações consideradas gravíssimas e ainda lhe sobraria crédito de pontos para cometer de brinde uma outra, de natureza média, que só leva 4 pontos. E assim ele teria 39 pontos, portanto, não teria contra ele instaurado qualquer processo de suspensão do direito de conduzir. Prosseguindo-se no mesmo exemplo, esse mesmo condutor que eu citei, só num período de 12 meses, dirigiu sem habilitação, avançou o sinal vermelho, fez racha ou pega, dirigiu embriagado e levou uma criança menor no banco dianteiro. Fez tudo isso? 35 pontos. Então, ele ainda teria o direito de cometer uma infração de natureza média, 4 pontos. E a sua escolha, a critério do freguês, nós estamos dando a ele o poder de decidir se ele dá uso a um veículo com placa diferente das especificadas, se ele reboca ou não um veículo indevidamente, se ele estaciona no local proibido ou passa numa poça d'água para jogar água propositalmente no transeunte. Ainda assim, fazendo tudo isso, meus amigos, ele passará incólume porque não alcançou 40 pontos e tudo zerará
em exatos 12 meses. Eu citei esses exemplos só para a gente ter uma noção do que se trata. Eu sei que as infrações do racha, do PEG, da alcoolemia, elas dão ensejo a um processo específico de suspensão ou cassação do direito de dirigir, mas só para termos uma ideia do que nós estamos tratando. Se for essa reforma, senhores, que nós precisamos, eu rogo para que não seja com nossos filhos que esse infrator cruze embriagado, para que não seja na vaga dos nossos pais idosos que ele estacione, para que o avanço de sinal não atinja o veículo de nenhum amigo ou parente nosso, para que o pega não seja em frente de nossas casas e para que a água da poça que ele propositalmente jogou não nos molhe a todos. O terceiro ponto, senhores, que eu gostaria de questionar, não está propriamente no texto do projeto de lei, mas na justificativa que tem sido utilizada para iniciativa de flexibilização das normas de trânsito em geral, o que, com certeza, terá impacto nos números de morbidade e lesões, não tenho dúvidas alguma. Bem, se o projeto de lei em discussão e a retirada de radores fixos e móveis, além de uma série de outras medidas que possuem notório impacto na gestão do trânsito, têm sido justificadas como um desmonte da indústria de multas e da forma como é falado, enfim, posto nas declarações fartamente exploradas pela grande mídia, parece que estamos... O que nós temos, e a imagem que se tem, é que estamos todos como anjos, no sofá da sala, assistindo TV, e de paraquedas, do nada, sem motivação alguma, começassem a cair multas de trânsito em nossos colos. Senhores, todos os atos que protagonizamos possuem consequências. Multas não surgem do nada. Autuações decorrem de infrações, de atos irregulares cometidos. E a melhor forma de evitá-las não é flexibilizando a legislação. A tal indústria da multa pode ser falida, desmontada e acabada? Sim, acreditamos até nisso, mas não às custas de impunidade. A tal indústria só pode ser levada à falência se houver cumprimento da legislação, consciência, prudência, educação. Se observarmos o limite de velocidade, se não usarmos celular ao dirigir, e hoje a própria, um programa de muita audiência, de manhã cedo, revelou que nós temos no Brasil uma multa por dirigir usando o celular por minuto. Isso que foi registrado em 2018. Se observarmos tudo isso, né, e direção defensiva e tudo, nós não teremos multa. Então, fica a convocação dos DETRANs de todos os países. Se você acredita nessa multa, vamos levá-la à falência, mas fazendo o que é certo, cumprindo a lei. Se você o fizer, eu lhes garanto, nenhuma multa lhe atingirá, porque ela não é aleatória. Pode ter certeza absoluta. E você, ainda assim, terá não só a satisfação de não ser multado, como também não terá sangue por morte ou sequela de qualquer pessoa e de qualquer ser humano nas mãos. Se alguém estivesse perguntando por que falar em infrações de trânsito numa audiência de acidentes, urge ter em conta que ambos, infrações e acidentes, decorrem da mesma origem, o ato humano. E isso ocorre, pasmem, em 90% dos casos, o que nos permite a segura conclusão que flexibilizar infrações implicará em aumento de sinistralidade, o que imagino que não seja pretensão de nenhum de nós. Reiteramos a importância da retomada das discussões acerca do Penatrans, iniciativa extremamente importante. Eu, inclusive, vim representando todos os DETRANs na audiência pública realizada no final do ano passado. Até pela iniciativa começado um ponto importantíssimo, que é a unificação da coleta e a unificação da metodologia de coleta de dados, tornando-os dessa forma mais seguros e confiáveis, não só para fins de estatística, mas também para que nós possamos planejar com precisão e executar com muito mais acerto a Política Nacional de Trânsito. E já me encaminhando para o final, até porque outras considerações que reputamos pertinentes serão feitas em momentos seguintes, gostaríamos de reafirmar aos senhores o sentimento unânime de todos os 27 DETRANs, que é o de mantermos-nos aliados nessa guerra em prol de redução de acidentes, com 3 observações bem básicas para encerrar. Primeiro, que não devemos nos perder quixotescamente
em moinhos de ventos imaginários. O mundo de quem trabalha com trânsito exige solidez e concretude, exige tratamento jurídico, técnico e científico, não comportando impressões subjetivas, ilações, concursos ou populismos de quaisquer ordens. Segundo, que nossa guerra já tem opositores muito bem definidos. Nossa luta é contra a sinistralidade que mata e mutila e já se encontra declarada há bastante tempo, quando, como profissionais da área, enfrentamos diariamente a falta de educação, a imprudência, a inobservância das normas, a negligência, a imperícia, a incoerência, a insegurança e a ineficiência no trânsito. Terceiro e último lugar, é para que nós não nos esquecemos que o objetivo comum que nos move e nos une sempre será vida. Em prol da vida, para a vida e pela vida, nós não podemos titubear, olvidar ou recuar. A AND, muito foi falado, e eu gostaria muito de ter a oportunidade de falar da importância dos DETRANs no Sistema Nacional de Trânsito, falar de municipalização, porque é uma matéria que até hoje o Código não conseguiu ser execuível. Nós temos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste no país, nós temos tão somente 30% dos municípios inseridos no Sistema Nacional de Trânsito, e isso é importantíssimo para o combate de sinistralidade. Nós temos que falar em motocicletas que substituíram o cavalo, sim, e que, na realidade, prescindem de um tratamento diferenciado. Formação de condutores, FUNSET, foi falado, e eu fiquei extremamente feliz em olhar que foi falado sobre o contingenciamento do FUNSET. É um recurso que está lá e que nunca foi utilizado efetivamente para a campanha e para combater sinistralidade. Lombadas eletrônicas e todos esses temas. Então, em nome da AND, bem como em meu nome pessoal, agradecemos o convite, a atenção e a participação nessa audiência pública. Consideramos que é muito importante para a sociedade brasileira o que estamos vivendo, e eu coloco-me e coloco a AND à disposição de todos. Meu muito obrigado. Obrigado, Larissa. Passar a palavra para o nosso relator. Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar aqui a composição da nova mesa, que o senhor João Francisco, o diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, o Francisco do Observatório